Curso online Histórias de uma Região. Representações do Nordeste brasileiro. Mais uma vez, boa noite, né, a todos e a todas. Estamos aqui hoje, começando o curso, abrindo com a nossa conferência de abertura com o professor Ítalo Bezerra. O curso, Histórias de uma Região, Representações do Nordeste brasileiro. Então, sem mais delongas, a gente já passou-se alguns minutos do horário. Professor Ítalo, é professor da casa, da UVA, professor fez o mestrado, doutorado na UFC, tem uma linha de pesquisa em memória e temporalidade. Então, e também é quem está, principalmente, assim, vem nos guiando, nos apoiando nesse projeto desse curso. Então, acredito que não havia ninguém melhor, para poder começar, esse nosso projeto, nesse curso. E muito obrigado pela presença de todos que estão aqui hoje. Histórias de uma Região, Representações do Nordeste. Professor, a palavra é sua. Bom, obrigado, Fanuel. Boa noite a todos e a todas. Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo. Desculpem o atraso, eu devia ter entrado um pouco antes para poder tentar resolver essas questões, mas eu acho que nós não vamos ter maiores problemas a partir de agora, tá bom? Eu gostaria de iniciar agradecendo o convite dos alunos do CA e parabenizar pela iniciativa. O curso ele vem num momento importante para a gente se congregar e conversar um pouco sobre essas imagens construídas em torno do Nordeste, dos nordestinos, o que é essa região. Eu estou vendo que tem uma audiência considerável, são, por enquanto, mais de 60 pessoas, então agradeço e parabenizo a todos pela inscrição. Vocês provavelmente terão um curso brilhante, não por mim, mas pela condução que se dará a partir de agora. Eu gostaria de salientar que essa iniciativa do CA é louvável porque eu acompanho os alunos do CA de alguns anos e essa gestão, sobretudo, tem sido bastante atuante e ligada nas questões relacionadas ao ensino, ao fazer historiográfico. Então, os alunos também estão de parabéns por isso. Para explicar o que é que vai acontecer aqui hoje, nesse momento de abertura do curso, eu preciso fazer um comentário geral de como é que vai ser distribuída a minha fala. Eu estava pensando numa proposta de algo como um jogo de espelhos, se fosse para dar um título para essa fala, seria o Nordeste num jogo de espelhos, para a gente comentar um pouco a construção de imagens e os ângulos dessa imagem. Portanto, ela é uma fala que, para algumas pessoas que já conhecem a historiografia sobre a temática, provavelmente não apresenta grandes novidades, mas eu considero que algumas pessoas não têm ainda o iniciamento, por assim dizer, a iniciação, a palavra correta, na temática. Enfim, eu fiz algo geral que abre para uma discussão aprofundada mais adiante e a minha preocupação também foi de tocar um pouco nos temas que serão debatidos ao longo do curso. Então, quem se inscreveu no curso já está por dentro dos módulos e como esses módulos vão se dar. Eu não vou aprofundar nenhum dos módulos, mas eu vou dar um pontapé e vou comentar brevemente sobre algumas dessas questões, tá? Então, eu vou fazer, num primeiro momento, uma espécie de discussão mais conceitual em torno das ideias de representação e de região. A partir daí, eu tento situar historicamente e espacialmente a emergência da noção de Nordeste, para adiante fazer comentários, breves observações sobre produções diversas, do audiovisual, a música, a literatura, que tratam do Nordeste. Tá? Estou contando aqui o tempo, é uma fala que talvez seja um pouquinho demorada, mas espero que vocês não cochilem, tá bom? Enfim, vamos começar a partir de uma seguinte pergunta que eu me faço, mas que eu faço também a vocês, e quem for tomar nota, a gente discute isso mais adiante. Primeiro, quem é a autoridade, ou como se define uma região? O que é que determina essa definição? A quem interessa pensar a região?
O que significa uma região? Qualquer que seja a região, de qualquer lugar do mundo, para qualquer recorte espacial, geográfico, ela trata de uma construção mental. A região total é uma construção de imagens. E a gente precisa pensar qualquer região como uma imagem que não é única. Não podemos, ou talvez não deveríamos tratar como fosse o espelho de uma imagem só. Por serem construções mentais, as regiões partem de representações. Essas representações, muitas vezes, ou quase sempre, são oriundas de conceitos, elaborações intelectuais, conceitos sintéticos e abstratos. Os conceitos, sendo eles sintéticos, tentam reduzir ou resumir uma dada realidade. A própria operação de redução e de resumo alimenta a ideia de que muita coisa fica de fora. A gente não consegue dar conta do universo plural sobre a realidade social. Essa construção, ela é também abstrata, porque os conceitos necessitam de uma ideia capaz de dar forma e conteúdo a algo que é praticado. Estou pensando na história das palavras, como ensinou Kozelek, que existem palavras e existem conceitos. Algumas dessas palavras e alguns desses conceitos tentam abarcar o sentido das coisas, o sentido do mundo. Aí reside a ideia de região. Ela é uma generalização intelectual. Não espelha, ou pelo menos não deveria tentar espelhar, a realidade. Porque o conceito de região, antes de falar de uma realidade, ele cria essa realidade. Nesse sentido, a região ela é resultado de uma realidade mentalmente construída, intelectualmente elaborada, socialmente situada. Logo, é uma representação que resulta de uma prática. Isso a gente pode aprender, ou já aprendeu, com diversos autores. Pierre Bourdieu é um deles que trata da identidade regional e situa, inclusive, o termo como estando vinculado a um espaço geográfico de determinação de um reino, dependente ou subordinado a um reino. Daí a ideia de região está ligada ao ato de reger ou de regido, e quem rege e é regido, nessa lógica, é um rei. A região, então, sustenta alguma percepção do mundo de ordenação orientado, definido. Eu vou tentar ser um pouco mais claro em relação a isso. Qualquer imaginário sobre regiões se sustentam pela naturalização. Isso quer dizer que a ideia que nós temos de região, o que nós falamos sobre região, o que ouvimos sobre região, depende de uma construção imaginária. Quando eu falo construção imaginária, eu não indico ou suponho que seja uma invenção, a invenção no sentido pejorativo do termo, não aqui aplicando a ideia dos autores Eric Hobsbawm e Terence Ranger, quando falam da invenção das tradições, mas é um imaginário que se sustenta pela representação de um lugar. Esse lugar pode ser geográfico, esse lugar pode ser simbólico. Essa naturalização, ela aparece à consciência como algo normal. E daí que nós pastoral, normal que lugares, condições, pessoas, momentos sejam assim. Ariano falando, quando viu o Alto da Compadecida, coloca na boca de um dos personagens a seguinte fala: eu não sei, só sei que foi assim. Ou seja, é a naturalização dada por ela mesma. Aprendi com um amigo e repito quase sempre que é quase a síndrome de Gabriela, na referência ao Jorge Amado, quando a música diz: eu nasci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim. Então, esse imaginário ele está ancorado em práticas sociais que são concretas. Professor, deu um nó na cabeça agora. Eu comecei dizendo que a região resulta de uma construção mental. Essa construção mental, ela
tende a representar uma realidade. Ao representar essa realidade, ela se ancora em práticas sociais. Portanto, as representações dependem das práticas. Sobre isso, a leitura do Roger Chartier, A História Cultural entre Práticas e Representações, deixa claro como se operam os conceitos de representação, prática e apropriação. O imaginário, que se ancora em práticas sociais concretas, acaba, em algumas vezes, por diversas ocasiões, sendo institucionalizado. Essa institucionalização imaginária de uma região, para o caso que tratamos aqui, ganha foro de verdade. Estabelecida como verdade, cabe a repetição. E de tanto repetir, ela ganha credibilidade. Quem fala sobre isso, ou pelo menos a paráfrase de onde eu retirei essa compreensão, é do Edward Said, que ao escrever sobre a construção do Ocidente em relação ao Oriente, ele diz: muito da credibilidade de certas noções deriva de repetições. Edward Said foi um dos autores que se constituiu como referência fundamental para a escrita de um autor que, para nós, para esse curso, também é fundamental, que é o professor Durval Muniz. Então, quando o professor Durval Muniz defendeu a tese dele, A Invenção do Nordeste, ele esteve bastante inspirado pelo trabalho do Edward Said. Os dois pensam os lugares, como esses lugares são construídos e como essas repetições acerca de lugares e práticas conseguem atribuir alguma credibilidade. É importante essa credibilidade, porque daqui a pouco, quando eu estiver comentando sobre sujeitos sociais que definem essa verdade, constroem ideias de credibilidade, eles ficarão mais claros. No caso específico dessa porção do Brasil que a gente convencionou chamar de Nordeste, são repetições que tentam dar conta de uma especificidade dentro de uma totalidade. O que é o Nordeste dentro do Brasil? O que significa ser nordestino? Então, o que se trata aqui são de recortes. O Nordeste, um lugar dentro desse grande mapa. Mas esse lugar não é natural. Ele foi naturalizado por operações intelectuais, por interesses políticos, por definições arbitrárias, muitas vezes, outras não. Dentro dessa totalidade, a gente pode pensar como os lugares constroem imagens de si, para si e sobre si. É sempre uma imagem em relação ao outro. Então, é uma construção pelo referente de negação. Eu sou considerando aquilo que eu não sou. Para ficar mais claro, o que é o Nordeste? O Nordeste é na imagem mental do senso comum, essa região festiva, folclórica, colorida, de gente resiliente, de lugar de fortes, onde? No recorte do país. A que serve esse discurso? Depende do momento, da circunstância, dos interesses de quem enunciam os discursos, e é disso que nós vamos tratar ao longo de todo o curso, e eu vou pincelar nessa fala de hoje. Não raro, essas repetições que tentam dar conta de uma especificidade, elas produzem imagens. Essas imagens podem ser estáticas. Imagens que são fixas, congeladas e que naturalizam aquele imaginário sobre o Nordeste. No caso da região Nordeste, desse recorte de 9 estados que nós conhecemos, a imagem estática, ela irradia 3 feixes de luz no processo histórico de elaboração, eu me refiro. Esses 3 feixes de luz que irradia a imagem estática do Nordeste, que alimenta essa imagem, é a seca, a fome e a pobreza. Alguns podem dizer, professor, mas isso já mudou ao longo do tempo. Sim. O elemento de referência inicial, sem ser uma
tentativa de buscar origens e definir ali o começo de tudo, é esse feixe de 3 pontas, ou esses 3 feixes de luz: seca, fome e pobreza. Durante muito tempo foi assim que o Nordeste foi definido, e para algumas pessoas ainda é. Talvez até nós, quando negamos algumas características atribuídas, alguns estereótipos inventados, reinventados e reafirmados sobre o Nordeste, digamos, usamos esses 3 feixes para negar. Eu estou pensando nas imagens estáticas, construção de imagens. Toda vez que eu estiver falando de imagem hoje, eu me refiro a elaborações mentais, que ganham materialidade ou não. Então, eu falo de imagem, eu estou falando de imagens mentais, estou falando de produção audiovisual, estou falando de música, de dança. A imagem, estou entendendo aqui, como essa construção sobre um lugar, tá bom? Portanto, eu estou dizendo que esses feixes de luz sobre a imagem, até então estática, do Nordeste, eles têm o condão de definir o que é e o que não é o Nordeste. Nessa tentativa de definição, se constrói e se materializa também uma legitimidade das representações. A imagem foi construída como elaboração mental. Essa elaboração mental institui imaginário que está ancorado em representações e práticas. Essas representações e práticas dependem de repetições para ter forma e conteúdo crível, legítimo. Ocorrem usos sociais dessa imagem já legitimada. São diversos, nem sempre são bem intencionados, mas todos eles são muito bem orientados. Os usos sociais podem ser entendidos em ações como preconceito de origem. A gente fala em relação ao Nordeste, a gente que é nordestino, que vive no Nordeste, tomando aqui o nordestino como alguém que nasceu nesse recorte geográfico ou como alguém que vive nesse recorte geográfico. Não é somente um adjetivo gentílico de nascimento, tá bom? O preconceito de origem pode ser, não raro acontece de ser, um dos usos sociais da legitimidade de representações sobre o Nordeste. O oportunismo político é talvez o mais utilizado em torno dessa ideia. De que modo essa utilização? Primeiro, a ideia de que uma região, qualquer que seja ela, pode ser pensada como uma constante, como algo único, imutável. O oportunismo político se vale, por exemplo, da falácia ou do discurso falacioso do desenvolvimento econômico. Nós precisamos levar o desenvolvimento para aquela região. Essa ideia pressupõe que o desenvolvimento existe em outro lugar e que algumas pessoas possuem o poder, a vontade, o interesse de transferindo este desenvolvimento para aquele lugar até então atrasado, que depende das benesses do governo. São imagens sobre o Nordeste que nós temos de atraso, de barbárie, de falta de civilização, sempre como referente do progresso capitalista, do desenvolvimento econômico com base capitalista. Se foi mais frequente no século XIX, ainda acontece com bastante recorrência no século XXI. Essa ideia de que aparece alguém para salvar uma região que pode estar perdida. Mas vamos lá. Professor, por que a gente está falando só do Nordeste? Porque foi uma escolha para o recorte. Mas, ao pensar uma região como uma constante, eu queria evidenciar aqui algumas imagens sobre as demais regiões do Brasil. Na ideia de constância, o que é que nós pensamos sobre o Sul? A agricultura. O Sudeste, a indústria. Isso eu estou falando do ponto de vista da produção econômica, tá bom? O Sul é o lugar da agricultura. O Sudeste é o lugar da indústria. O Centro-Oeste, do agronegócio. O Norte tem as riquezas naturais que produzem outras tantas riquezas materiais. E o Nordeste? O Nordeste, historicamente, tem sido definido pela falta.
a falta de tudo, ou de quase tudo, mas do básico. Nesse básico, é o elemento de manutenção da vida que mais faz falta, a água. Então, o discurso em torno da água, a paternidade das obras hídricas, que nós vemos recentemente, semana passada teve a inauguração aqui no Ceará, lá no sul do estado, na região do Cariri, de um dos trechos, né, da obra de transposição do Rio São Francisco. Eu não vou entrar nessa polêmica, porque eu acho que agora não é o momento. Mas, no que nós vimos, lemos e assistimos nas redes sociais, nos jornais, enfim, era um discurso em torno da paternidade. Quem era o pai daquela obra? Quem inventou, quando inventou, quem inaugurou. Isso é um dos usos sociais da ideia de região construída e legitimada enquanto tal. Oportunismo político ou discurso de ocasião. Em relação à água, desde 1877, ou a falta dela, o Nordeste aparece como região problema. Era um conceito que existia. A Grande Seca da segunda metade do século XIX, entre 1877 e 1879, aponta este lugar que ainda não era Nordeste, preciso deixar claro, segundo as indicações do professor Durval Muniz. O Nordeste até então não existia nessa configuração mental que nós temos e pensamos sobre, mas era uma região problema. E essa região problema precisava de uma solução. A solução, muitas vezes, passava pela a lógica da salvação. Existe o Messias, isso pode ser uma leitura religiosa, mas pode ser uma leitura mais mundana do mundo, como um líder político que vem salvar a região. Ela é instrumentalizada de tal forma que até hoje, nas eleições municipais, estaduais, né, federais, esse discurso de salvação, de crescimento, de valorização, de deslocamento da indústria para o Nordeste é usado com força e vigor, inclusive, tá bom? Esse desenvolvimento, especificamente, lá do final do século XIX, estava vinculado a obras hídricas. Esse projeto de transposição do Rio São Francisco, se tem conhecimento dele pelo menos desde a primeira metade do século XIX, se não da forma como foi executada e entregue às etapas que estão sendo, mas aventa-se a possibilidade dessa construção. Há notícias de pelo menos 1818, né? Eu conheço alguns outros documentos que falam da segunda metade do século, 1843, por exemplo, do século XIX. Mas, enfim, a ideia e a vontade, o desejo de fazer o sertão virar mar. E aí, virando o mar, muita coisa estaria resolvida. Eu queria agora apontar que essa pode ser uma ideia importante, mas ela também oferece alguns pontos de inflexão. Se somente o uso da água, ou a distribuição da água e as obras hídricas resolveriam os problemas, aconteceu alguma coisa nesse meio do caminho aí que parece que não deu muito certo. A história da açudagem no Nordeste, a construção de barragens, os usos políticos, sociais, econômicos e culturais que resultou nessa construção de barragens pode questionar um pouco essa fala de que as obras hídricas resolveriam todos os problemas, tá bom? Nos dias de hoje, embora seja essencial, fundamental, e eu não seria intelectualmente desonesto aqui de dizer que a água não é o fundamental, a força da vida, mas a relação que nós temos com a água no século XXI é bastante conflituosa. Então, nós já podemos pensar num questionamento de uma imagem estática sobre o Nordeste. Se uma das imagens sobre essa região é a falta de água, supõe-se que as regiões que têm uma distribuição regular de água não passam por problemas semelhantes. O que não é verdade. Se a gente pensar na apropriação da água em determinados lugares pelas indústrias agropecuárias, talvez. Professor, você está falando de quê? Perímetro irrigado. A quem serve aquele contexto do perímetro irrigado? Como é que se dá esse uso da água? A gente tem conhecimento de que algumas pessoas
dependendo das obras, você não pode nem tirar uma caneca d'água, e são muitas as notícias que alguém que não tem, vê a água passar num canal na sua frente, mas é que é vigiado e você não pode ir lá retirar. Então, essa relação conflituosa entre água e miséria nem sempre redunda numa equação muito certinha dos termos e do resultado, tá? O caso do desabastecimento em grandes cidades, cidades litorâneas do sul e do sudeste, é uma outra relação com a água, uma relação também conflituosa. Nós estamos presenciando agora, pelo menos desde o último dia 24, que foi aprovado a PL 4.612 de 2019, que trata do marco legal do saneamento. Né? Então, foi aprovada no dia 24 de junho esse projeto e está aguardando sanção presidencial. A relação conflituosa está estabelecida nos riscos do avanço da privatização da água, porque, da maneira como está posta, parece que há uma ideia de controle privado da água e distribuição dessa água, que nós sabemos no que pode resultar. Tomando como exemplo a energia, né, a energia elétrica. O encarecimento das contas, a falta de atendimento ou o atendimento bastante deficitário em regiões que economicamente para essas empresas não dão lucro, ou dão lucro nenhum. Então, há uma relação que passa por esse primeiro ponto de atenção que eu gostaria de chamar aqui, a água. Tá? A água, com essa relação de miséria, está posta. No caso do Nordeste, não é só a água, é o sol também. Então nós temos uma outra relação conflituosa, que também dá a cor e o tom do discurso no Nordeste. A relação entre água e sol, ela pode ser pensada como um benefício, como uma relação divina, mas também como uma orientação política. As praias paradisíacas representam um oásis para o turismo. Então, o sol no Nordeste turístico é uma bênção para as empresas de turismo, para os setores produtivos da cadeia do turismo. É aquilo que faz mover. Mas há também um outro sol, que foi representado durante muito tempo e mais ou menos ainda é, aquele sol que racha a terra. Então, enquanto nós temos a praia com os coqueiros verdes, a areia, né, muito branca, o mar verde ou azul, o céu sempre azul, portanto esse oásis do turismo, há também aquele sol da terra vermelha, batida, quase cinzenta, muitas vezes cinzenta, em algum caso, que é o da terra rachada, que representaria o flagelo do sertanejo. Então, a água e o sol aqui parecem que não conversam muito bem, ou pela falta ou pelo excesso. Vocês podem, quem tiver interesse em falar sobre isso, tem um historiador brilhante, que fala muito melhor que eu, que escreve muito melhor que eu, que é o professor Frederico Castro Neves, e no artigo dele chamado A Seca no Ceará, do livro Uma Nova História do Ceará, ele faz um traçado dessa relação, um traçado histórico, um apanhado histórico com base em documentos, de como foi construída essa relação da água, do sol, da chuva e da estiagem. E ali ele diz, a seca não é um fenômeno natural. A falta d'água, a falta de chuva é um fenômeno natural, não chove. Mas a seca, a estiagem, é um fenômeno político. Porque depende de injunções externas, depende de organização, depende de interesse político para lidar com a falta d'água. Isso nós vemos em diversos programas ao longo do tempo, como convivência com o semiárido, ou projetos de reaproveitamento da água em regiões que padecem com a estiagem, com a falta de água pela chuva. E aí, ali certamente vocês vão encontrar uma história muito melhor construída em torno dessa relação do sol, da água, tá? O turismo no Ceará se apropriou do sol e no final da década de 90, meados da década de 90, era vendido um seguro-sol. Então, o governo do estado do Ceará
fez uma pesquisa junto à Fundação Meteorológica do Estado, e eles chegaram a um estudo que definia, entre junho e julho, um período entre esses 2 meses que seria pouquíssimo provável, pelas previsões, de chover 3 dias seguidos no Ceará. Então, isso foi usado como um pacote turístico. O governo do estado recebia os turistas no aeroporto de Fortaleza. As pessoas já tinham comprado o seguro-sol pelas agências de viagem dos lugares de origem. Isso era uma relação do governo do estado com as diversas agências de viagem do Brasil. Então, quando essas pessoas pagavam o seguro-sol, elas chegavam em Fortaleza e no aeroporto elas recebiam um souvenir, que era uma espécie de uma garrafinha, uma latinha, com o sol, com a luz do sol dentro. Vocês imaginem que engarrafaram o sol e venderam como produto turístico, tá? Garantindo, só para esclarecer o que aconteceu, vendia o seguro, em caso de chuva, metade do dinheiro era devolvido, tá bom? Então era uma estratégia política também de chamar turistas para a região desse ponto do Nordeste para o Ceará. Toda essa ideia do Nordeste, que ela é construída, ela tem uma localização no espaço e no tempo, né? A localização dessas imagens discursivas, sejam elas imagens mentais, imagens da narrativa literária, da produção audiovisual. A localização espaço-temporal dessas imagens discursivas nos informa, pelo texto do professor Durval Muniz e tantas outras obras que trataram do Nordeste, como a tese de doutorado de um sociólogo chamado Flávio Rocha da Silva, que estudou políticas de saneamento e obras públicas hídricas no Nordeste. Eles apontam que até o início do século XX não existia Nordeste. O Nordeste não fazia falta. Como é que não existia o Nordeste nem fazia falta? Não existia na forma como nós concebemos hoje. O Nordeste como recorte regional, demarcado e reverenciado como lugar da cultura pura, da tradição, a alma do povo brasileiro. Isso não existia. E não fazia falta pela própria inexistência, tá? Entre 1909 e 1910, aparece pela primeira vez o conceito do Nordeste, pelo menos em documentos oficiais, nos documentos que tratavam da criação da, então, IOCS, Inspetoria de Obras Contra Secas. Esse é um órgão que foi mudando ao longo do tempo, do IOCS passou para IFOCS, Inspetoria Federal de Obras Contra Secas, depois virou o DENOCS, Departamento Nacional de Obras Contra Secas. Enfim, mas é entre ali 1909 e 1910, quando o Estado brasileiro está construindo o arcabouço dessa instituição, que aparece o conceito do Nordeste. Mas ali, quando aparece, ele é designado como uma parte do Norte, porque é da relação de divisão do Norte e do Sul. Esse lugar, chamado Nordeste, aparece como uma parte da região Norte, que padecia com estiagens. Portanto, era uma área de atuação da inspetoria, da então IOCS, né? Isso foi sendo trabalhado de vários modos. Até os anos 70, o mapa do Nordeste, com esse contorno que nós conhecemos hoje, também não existia. Antes disso, e não existia por quê? Não havia, até então, um consenso sobre qual era a extensão territorial que abrangia o Nordeste. As principais questões giravam em torno da inclusão do Maranhão, do Piauí e da Bahia como Estados-membros ou não do Nordeste. O que parecia ser certa unanimidade ou alguma discussão quase consensual era a permanência, ou pelo menos que não se questionava, dos estados do Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Então é só em 1970, mais ou menos, que esse mapa geográfico com esses 9 estados se constrói enquanto Nordeste. A ideia de Nordeste já estava construída nas representações literárias, mas geograficamente como área de observação, de beneficiamento, de investimentos federais, esse contorno atual que nós conhecemos é dos anos 70, tá bom? Então,
O que eu estou querendo demonstrar com isso é que essas diversas configurações atendem a interesses de barganha política entre grupos partidários, setores empresariais, né? É sempre uma regionalização interessada, muitas vezes até arbitrária. Reparem, para talvez ver se fica claro essa orientação muito bem definida em torno dos interesses políticos. Flávio Siltório, do Espírito Santo, estava delimitado como área de atuação do Banco do Nordeste. Isso significa dizer que essa porção do território do Espírito Santo teria, para investimentos financeiros, os mesmos benefícios, os mesmos privilégios da região Nordeste, para obras, financiamento de obras ou financiamento de investimentos diversos. No Espírito Santo, tá? Que é o Sudeste. Então, vejam como é móvel e não é nada fixo essa determinação. Se não está claro até aqui, a obra do Guimarães Rosa, por exemplo, trata, em boa parte, mas a principal delas, vocês estão ouvindo bem agora? É que está ventando bastante. Ficou melhor? Tá. Eu estava falando, então, sobre, até 2018, uma porção do território do Espírito Santo fazer parte da área de atuação do Banco do Nordeste. A obra do Guimarães Rosa, sobretudo o Grande Sertão, Veredas, trata do sertanejo. Esse sertão abordado na obra do Guimarães Rosa, é uma porção de Minas Gerais. Talvez um recorte entre a divisão dos estados da Bahia e de Minas Gerais. Mas quando a gente lê o Guimarães Rosa, a gente consegue identificar esse sertanejo, esses lugares do sertão, como se fosse do Nordeste. Então, um leitor desinformado, ou alguém que pegou a obra do Rosa para ler e que não conhece ainda essa construção da obra dele, pode tranquilamente imaginar que se passa no interior do Nordeste. Então, é disso que eu estou falando, de como existem interesses que constroem uma imagem, que essa imagem parece corresponder a um lugar fixo, mas não necessariamente ela se desenrola nesses lugares fixos. Talvez tenha ficado mais claro agora. Se não ficou, vocês anotem aí que a gente conversa após o encerramento. Enfim, um outro exemplo dessas barganhas políticas são os movimentos separatistas que aconteceram no Brasil e que acontecem, vira e mexe acontece, né? Eu queria citar aqui dois para vocês, um do século XIX e um do século XX. Em 1824, um movimento em torno da ação do Dom Pedro I na dissolução da Assembleia Constituinte, enfim, gerou uma repercussão toda, e aí o movimento da Confederação do Equador propunha, entre outras coisas, a separação desse lugar que nós chamamos Nordeste. Elba Ramalho ficou famosa, entre outras músicas, por cantar o Nordeste independente. Vocês conhecem essa música, né? Imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Fruto de uma disposição ou de uma predisposição política de 1824, que tentava essa separação. Sobre a Elba Ramalho, só a título de curiosidade, em 1980, a Elba foi proibida de cantar publicamente essa música, ela foi impedida, nós não, né? O Brasil passava ainda pela experiência da ditadura, e em 1980 a Lei de Segurança Nacional proibiu a Elba Ramalho de cantar publicamente Nordeste Independente. No século XX, no ano de 1992, um outro movimento separatista, que eu dei uma pesquisada rapidamente, que está vivo ainda hoje, chama O Sul é Meu País. Estuda a viabilidade de separar o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Então, também, esses movimentos agenciam discursos que buscam instituir imagens uníssonas, sobretudo aquelas com forte apelo para o lugar de destaque das regiões.
No caso da região Nordeste, esse discurso que quer determinar um lugar excepcional, glorioso, que a região Nordeste ocuparia na história do Brasil, sempre recorre ao passado. O passado, e aqui a força da história, nós estamos falando de um curso de história, né? A história, enquanto narrativa, ela sempre é utilizada, ou quase sempre, porque sempre é muito tempo, quase sempre é utilizada para legitimar determinados projetos políticos. Apenas para falar do aspecto da produção econômica, quando os intelectuais do século XIX e início do XX queriam situar a importância do Nordeste no contexto brasileiro, eles se referiam, por exemplo, ao Brasil no século XVI, que era a grande potência econômica do Brasil, pensada nesses termos, mas a gente sabe que naquela época não era bem assim, os termos. Entre o século XVII até meados do século XVIII, a monocultura da cana, toda ela, ou boa parte, a parte mais expressiva dela, realizada a partir do trabalho escravo. E o século XIX, há um certo crescimento, despontar da região Nordeste do semiárido para a produção algodoeira, muito orientada pela guerra, chamada Guerra de Secessão, a Guerra Civil nos Estados Unidos, né? Porque naquele contexto, a Inglaterra passou a buscar outros lugares de produção por causa ou em decorrência da guerra nos Estados Unidos. Enfim, por que eu fiz esse recuo no tempo todo? Para lembrar que o passado ele é usado, sempre que conveniente, para determinar a importância de dizer sobre um lugar, de justificar a existência desse lugar. Especificamente sobre a região Nordeste do início do século XX, esse passado era usado como contrapeso da balança econômica. Por quê? Havia uma ascensão da elite cafeeira nos estados do Sul e do Sudeste e uma franca decadência da elite canavieira no Nordeste, no Pernambuco, sobretudo. Na Paraíba também, mas essa concentração da elite canavieira no Pernambuco. O professor Durval Muniz, inclusive, ele não diz com todas as palavras, mas ele deixa entrever ali que o Nordeste nasce um pouco desse ressentimento, se não do ressentimento da saudade, de um tempo que era e que não é mais, a imaginação de um passado glorioso, um passado dourado, e aí os desejos de um futuro igualmente brilhante. Algo a história e o tempo trataram de colocar nos seus devidos lugares. Enfim, era nesse contexto do século XIX que estava dado o cenário para a emergência de imagens e significados acerca da região Nordeste. Os intelectuais, os políticos trabalharam um conceito, aquele conceito lá que eu citei dos documentos do Yorks, eles começaram a tentar deslocar o sentido. Então, o Nordeste tenta se afastar a ideia de seca, sertão e caatinga, não para negar, mas para dizer, além disso, ou mais do que isso, o Nordeste é o berço da identidade nacional. É o lugar onde o Brasil nasceu e aconteceu. Um desses intelectuais que trabalharam esse tema foi o Gilberto Freire, inclusive em 1937, acho que ele publicou uma obra que tomava a parte pelo todo. O que é que eu estou falando? Gilberto Freire escreveu o livro intitulado Nordeste. O Nordeste de Gilberto Freire é a zona canavieira do Pernambuco. Então, a zona canavieira de Pernambuco, foi tomada na obra do Gilberto Freire como o todo, a região Nordeste. Isso tem uma importância simbólica e concreta tão fundamental que a afiliada da TV Globo no Pernambuco hoje é a Globo Nordeste. No Ceará, a TV Verdes Mares, na Paraíba é a TV Tambaú, eu acho. Enfim, mas a do Pernambuco, a situada em Recife, é a Globo Nordeste. Então a ideia também que o Pernambuco representa o Nordeste. Mas e o Nordeste que está no Piauí, no Maranhão, no Ceará, nas Alagoas?
na Paraíba, no Rio Grande do Norte. Então, tem aí uma multiplicidade de nordestes, que muitas vezes são congelados, homogeneizados pelos discursos, tidos como uma coisa só pelo aspecto geográfico, pelo sotaque. Não é bem assim. Antes do Gilberto Freire, porém, uma semente dessa ideia de berço da identidade ou da brasilidade nordestina, ela foi produzida, plantada pelo Centro Regionalista do Nordeste. Era o movimento de 1924. Então, o Centro Regionalista tinha a ideia de construir um discurso uníssono para garantir o escoamento mais efetivo de verbas federais. A ideia era, olha, a gente precisa, a elite pensa dessa forma, né, a elite política, a gente precisa afinar o discurso para que esse discurso consiga fazer frente ao governo central. Era mais ou menos a proposta. Na esteira desse movimento do Congresso Regionalista do Nordeste, que aconteceu em 1924, houve um outro congresso, o Congresso Regionalista do Recife. Ele é datado de 1926. E o Congresso Regionalista do Recife, ele reafirma essa imagem do Nordeste como o símbolo da brasilidade, a brasilidade nordestina, a alma do povo brasileiro. Essa imagem ela foi ampliada, endossada e reafirmada de diversos modos, mas principalmente pela literatura. E aqui eu me encaminho para uma outra etapa da fala, né? De como essa construção mental agora ela ganha materialidade através da narrativa, narrativa literária, ficcional ou não, mas enfim, que endossa esse discurso do que é o Nordeste, e aí o ciclo regionalista da literatura é inaugurado pelo José Américo de Almeida com o livro A Bagaceira. O José Américo de Almeida, nesse livro, diz o seguinte, só beber uma água. Uma das passagens do livro, ele diz, nas memórias dele, né, que o avô dele gostava de sentar no final da tarde e perceber que o horizonte lhe pertencia. Ou seja, ele estava dizendo, todas as terras até onde a vista alcança, era do meu avô. Esse discurso regionalista, ele foi produzido por filhos de fazendeiros, por netos e filhos de senhores de engenho, que também criaram, dentro da sua compreensão, a lógica do que é o Nordeste. Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, mas eu vou ficar só de novo no José Américo de Almeida. A representação da literatura do José Américo de Almeida, ela tem um forte impacto em vários setores. Na literatura, o Jorge Amado disse certa vez que se não tivesse lido A Bagaceira, ele jamais teria escrito Cacau, que é uma das obras fundamentais da produção do Jorge Amado, né? O José Américo de Almeida também ele teve incursões na política formal, institucional. Ele foi ministro de Viação e Obras Públicas, era assim que chamava, e depois ministro de Transporte do Getúlio Vargas. Isso depois de reatar com Getúlio Vargas, porque ele teve algumas brigas com Getúlio. O Getúlio impediu a tentativa dele de ser governador em 1937, acusava o José Américo de Almeida de ter forças por trás dele. Era uma teoria da conspiração, mas enfim, em algum momento dessa trajetória, o José Américo de Almeida reatou laços com o Getúlio Vargas e ele foi ocupar o posto de ministro. Então, alguém que tinha essa construção literária, pelo menos era alguém que tinha alguma referência, né, para fazer assim, era um ministro que escrevia, que lia, que produzia. Parece que nós temos alguns ministros que dizem que fizeram, mas de fato não fizeram. Só que eu não queria perder isso, mas enfim. Durante esse período político do José Américo de Almeida, ele impulsionou muito as obras de açudagem no Nordeste. Ele incentivou frentes de emergência que no Ceará nós conhecemos tão bem. Então, por que eu estou falando isso? Porque trata-se de um literato, um sociólogo, né, um professor universitário que ocupou esse espaço político e ele tinha uma compreensão do que era o Nordeste. E dentro dessa compreensão do que era o Nordeste, ele operava também a sua prática política.
isso pode acarretar questões diversas. Eu vou focar aqui só nesse ponto das obras públicas e do suposto benefício que isso tratou. Enfim, eu estou falando que o José Américo de Almeida inaugurou esse chamado ciclo regionalista, a literatura regionalista, que teve expoentes como a Raquel de Queiroz, o José Lins do Rego, que eram pessoas que criaram e que construíam imagens acerca do Nordeste como esse lugar do Brasil profundo. O Monteiro Lobato, inclusive, dizia que estaria no Brasil, do interior do Nordeste, o verdadeiro povo brasileiro. Ele achava que o fato de outras regiões do estado ter a influência estrangeira na migração, isso teria deturpado um pouco o que seria a alma brasileira. E o Nordeste, por ter supostamente não ter passado por esse processo, teria conseguido resguardar, sabe-se lá de que modo, essa é uma compreensão do Monteiro Lobato, a alma do povo nordestino. Olhe, vocês vejam que de algum modo, seja na representação audiovisual, política, na literatura ou na nossa compreensão individual, a gente imagina que o sertanejo é aquela figura estereotipada, né? Enfim, eu estou saindo agora da literatura e dizendo tentando falar, ou tentando não, vou falar para vocês de como essas imagens também foram reforçadas pela música. A música do Luiz Gonzaga, cuja receptividade no Sudeste dos anos 1940 se explica também pela presença da massa migrante. Eu estou dizendo também porque tem as questões do momento que o Luiz Gonzaga se situa, os contatos pessoais com o Lauro Maia, por exemplo. Enfim, não é só uma questão de sorte e de talento. Isso conta bastante, mas ele estava ali naquele lugar que favorecia. E um desses fatores de favorecimento da obra, ou pelo menos de repercussão da obra do Luiz Gonzaga, pode ser pensada com a presença dos migrantes em São Paulo nos anos 1940, que cantavam a saudade do seu lugar. Cantar esse lugar constrói esse sentimento de pertença. Eu não estou dizendo que foi Luiz Gonzaga que construiu o sentimento de pertencimento ao Nordeste. Estou dizendo que essa música cantada, rememorada, evoca imagens mentais na memória de quem escuta o que viveu na infância, como era a festa junina, né? Porque agora que a gente está nesse processo de festa de São João, festa de São Pedro, como a gente se relaciona com essas festas, qual é a memória que nós temos. Então a música tem um fator de importância nessa construção. E o Luiz Gonzaga, ele conseguiu reforçar essa imagem que via da literatura também. Os artistas do Sudeste também não ficaram infensos ou perderam a mão. Enfim, não é que eles estiveram completamente alijados desse processo, não. Muitos artistas do Sudeste reforçaram as imagens sobre o Nordeste e o nordestino. E aí, esse reforço, às vezes, também é caricato, é estereotipado, tá bom? Vou falar de algumas obras para vocês aqui e comentar algumas coisinhas a título de curiosidade, quase fuxico da história. Em 1965, Augusto Boal, que era um teatrólogo, dramaturgo, ele viajou para o interior do Nordeste e aí ele diz quase que teve como se fosse uma catarse. Ele encontrou, segundo ele, ou na compreensão dele, ele encontrou no interior do Nordeste o povo brasileiro, o povo verdadeiro, o povo profundo, que desde os anos 20, o movimento modernista brasileiro tenta encontrar, inclusive, né? Macunaíma, e essa ideia do anti-herói é também a busca pelo caráter do povo brasileiro. As obras produzidas pelo grupo modernista e a tentativa ou a proposta de não macaquear, era essa a expressão que eles usavam, macaquear significava repetir, copiar as obras estrangeiras, enfim. Essa produção tentava algo puro e que revelasse de fato a alma do povo brasileiro. Então, Augusto Boal, lá nos anos 60, entendendo esse movimento todo, imbuído desse sentimento, ele viajou para o interior do Nordeste e quando ele volta, ele monta uma peça chamada Arena contra Zumbi. Nós estamos falando de um teatro engajado, né, no início da ditadura militar, já com
as forças de repressão ativas e atentas. Então, o Augusto Boal produziu essa peça que a estratégia era denunciar o latifúndio monocultor da cana-de-açúcar como causador das grandes e das principais mazelas sociais do país. Então, ele fazia uma volta no tempo para contar a monocultura da cana, a escravidão, a escravização e as estratégias e técnicas de resistência que possibilitaram, por exemplo, a formação do Quilombo dos Palmares. Quando o Augusto Boal monta essa peça, ele está imbuído de bons sentimentos e cheio de boa vontade. Ele queria denunciar o latifúndio monocultor. Mas o olhar regionalizado dele não deixou ele perceber, ou talvez ele não foi capaz de reconhecer, que algo semelhante, o latifúndio monocultor, também produzia mazelas nas plantações de café do interior de São Paulo. Então, reparem vocês como o olhar orientado para algumas questões, ele pode ser alimentado e alimentar construções estereotipadas. Augusto Boal estava destinado e obstinado a denunciar o latifúndio monocultor, a partir da referência do século XVII, com a atuação do Quilombo dos Palmares. E no século XIX e XX, ele não é capaz de reconhecer algo semelhante, que é a estrutura monocultora do café nas fazendas do interior de São Paulo. Então, por que é que no Nordeste isso causa mazela e em São Paulo não? Não é negar de forma alguma as mazelas causadas no Nordeste e as consequências do processo histórico, inclusive. Mas é reconhecer que ela não é localizada. Essa localização ela pode revelar, entre outras coisas, preconceito de origem. A gente achar que só tem um problema ali. Manifestações de racismo e de xenofobia, né? Nós temos vivido isso em relação à pandemia, quando alguns de nós, a gente não, porque eu tenho quase certeza que das quase 60 pessoas que estão aqui não são capazes de pronunciar essas coisas, mas de admitir ou de aceitar ideias de que apontam determinado lugar do mundo como produtor intencional de uma pandemia, de uma doença. Adiantemos. Agora, eu vou sair do teatro, que já está quase a minha hora de encerrar mesmo, daqui a pouco o menino começa a me cobrar, as imagens audiovisuais. Eu vou citar alguns títulos aqui de produção audiovisual do cinema e comentar para vocês qual era a ideia e, de algum modo, os deslizes dessas propostas. Lembrando que eu não sou especialista na produção cinematográfica, eu sou um interlocutor dessa produção como espectador. E aí me cabe também algumas críticas. Enfim, em 1953, um filme chamado O Cangaceiro, um filme do Lima Barreto, não o autor conhecido, mas era o Vitor Lima Barreto. Um filme premiadíssimo, recebeu um prêmio em Cannes, foi exibido em mais de 80 países. Era um filme chamado, eu falei para vocês, né? O Cangaceiro. Ele era um filme que tratava de um quadrado amoroso. Qual é a história? O pano de fundo. Um bando de cangaceiros que assaltava pequenos vilarejos. Galdino Ferreira era o líder desse bando, e num dos vilarejos que ele vai tomar, ele sequestra Olívia. Olívia é uma bela moça do lugar. Ele cobra algo como 20 contos de réis para pagar, para devolver Olívia, né? Semelhante ao resgate de Olívia. E aí começa um imbróglio, um quiprocó, porque Teodoro, que é o braço direito de Galdino, se sente afetado por Olívia. Mas Galdino também já teria, supostamente, caído de amores por Olívia. A quarta personagem, a componente do quadrado amoroso, é a esposa de Galdino, que não era apaixonada por Galdino, mas por Teodoro. Então a história gira em torno disso. O que é que está posto aí? Uma naturalização do cangaço, do Nordeste, uma imagem do Nordeste como um lugar violento, dessas relações sempre na base do cangaceirismo. Daqui a pouco eu vou talvez citar alguma obra polêmica sobre isso, mas a título de curiosidade, se queria vender
uma imagem do Nordeste. Como é que foi feito isso? O Vitor Lima Barreto não foi filmar o filme no Nordeste. Ele rodou o filme numa cidade chamada Vargem Grande do Sul. E o argumento dele é que a paisagem daquela cidade lembrava muito as cidades do Nordeste. Então nós temos de novo o deslocamento do olhar, né? Se lembra muito, algo de semelhante, pelo menos no aspecto visual, se constrói na região Sudeste. Então, onde está essa representação que atribui ao Nordeste determinadas características? Nós já tendemos, então, a problematizar essa construção do que é uma região. Tá bom? Em 1963, a Nelson Pereira dos Santos adaptou a obra do Graciliano Ramos, Vidas Secas. Essa obra, eu acho graça porque é assim, o Nelson Pereira dos Santos viajou para a Bahia, diferente do Vitor Lima Barreto, ele foi filmar no Nordeste. Ele chegou em Juazeiro da Bahia e caiu uma chuva assim, impressionante. E a chuva foi tamanha que causou uma grande cheia no Rio São Francisco. O Rio São Francisco corta Pernambuco e a Bahia, Juazeiro e Petrolina fazem essa ligação pela ponte. O Nelson Pereira dos Santos não conseguiu rodar, esperou um tempo, voltou, porque ele queria mostrar o Nordeste seco. Mas ele chega no momento de chuva e de cheia. Como é que ele vai produzir esse filme? E um pequeno atraso na produção da obra, mas ele não filmou porque ele queria passar a imagem do Nordeste seco. E aí, em 1964, teve outra pessoa que também vendeu a imagem, construiu, divulgou e reforçou a imagem de um Nordeste seco, de terra batida, o clássico, a retomada, o grande momento do cinema brasileiro, chamado Cinema Novo, retomada dos anos 90. 1964, Glauber Rocha e a produção de Deus e o Diabo na Terra do Sol, também com essa tendência de ligação ao misticismo, ao messianismo, ao Nordeste seco. Evidentemente que existem práticas concretas que alimentam essa representação audiovisual, literária. Não estou dizendo que eles estão inventando do nada, e falei do começo. Mas eu estou querendo demonstrar aqui como esses filmes queriam marcar uma imagem fixa. Àquela altura, ficou conhecida essa produção audiovisual como Nordestern, algo como o western, faroeste, dos filmes americanos. Mas aí o século XX também assistiu, literalmente, à passagem desse Nordestern ao outro Nordeste. Em 1996, um filme hoje clássico, dirigido por Paulo Caldas e Lírio Ferreira, chamado Baile Perfumado. Esse filme conta a história, quase um documentário ficcional, da história do Benjamin Abraão, um marchante libanês. Ele foi um dos fundadores de uma grande empresa de fotografia, de filmes no Nordeste. Não vou falar porque acho que depois essa aula vai circular e pode compor merchandising. Enfim, mas o Benjamin Abraão foi um dos poucos, ou talvez o único, que conseguiu retratar o bando de Lampião. E aí o filme Baile Perfumado trata desse processo, dessa relação. Nesse filme, o Nordeste que aparece, embora seja do cangaço, é um Nordeste verde e com água. Então já é uma mudança de olhar, não interessava mostrar aquele Nordeste seco. 2005, o Lírio Ferreira volta para o Nordeste e ele dirige um filme chamado Árido Movie, que é um filme que vai ser uma das atividades do curso. Vocês vão ver o filme e vão debater esse filme, né? Então, o que é que o Lírio Ferreira faz no Árido Movie em 2005? Ele também constrói um outro olhar, um olhar de desconstrução dos estereótipos acerca do Nordeste. Embora o Lírio mantenha alguma representação visual daquele Nordeste ressequido e ressecado, ali aparecem, por exemplo, questões como o questionamento de condutas morais tidas por tipicamente nordestina. Eu não vou falar muito sobre o filme porque vocês vão assistir para debater no curso. Os usos da água, os usos políticos, religiosos, econômicos, os diversos usos sociais da água também aparecem nesse filme. E um marco fundamental nesse filme é que é uma das produções recentes que tratam do lugar dos indígenas no Nordeste, que é um tema
pelo menos na produção audiovisual, parece que tem sido pouco explorado. Então, o Lírio Ferreira aborda esse lugar dos indígenas no semiárido em 2005. Ainda não estava instituída a Lei 11.645 de 2008, que tornou obrigatória o ensino da história e da cultura indígena, quando alterou a Lei 10.639 de 2003 para o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira. O Árido Movie está lá. 2006, um filme que para mim é uma coisa maravilhosa, mas essa é uma observação pessoal, que é O Céu de Sueli, do Karim Ainuz. E aquele filme é também um outro Nordeste. Então, a gente está falando da mudança como uma mudança completa de ângulo sobre o Nordeste. Ele mostra aspectos que nós reconhecemos como supostamente típicos nordestinos, mas a temática ali está em torno do novo Brasil. Né? Ali é o momento da ascensão, da classe chamada classe C, era os hábitos de consumo, a cultura do consumo chegando em lugares que até então não era acessível. É um debate sobre cidades de médio porte, questões como homossexualidade, prostituição também aparecem no filme O Céu de Sueli, do Karim Ainuz. Estou falando então já de uma outra representação. Também o Karim Ainuz fez o Praia do Futuro, de 2014. Aí é o Nordeste do litoral, para falar dessas relações do lugar e também questões relacionadas à sexualidade abordada no filme Praia do Futuro. Um filme também que eu acho que merece destaque nesse outro olhar sobre o Nordeste é um filme de 2015 do Gabriel Mascaro, um jovem diretor, chamado Boi Neon. O Boi Neon conta a história de um vaqueiro heterossexual, um vaqueiro nordestino, que tem o sonho de ser estilista de moda feminino. Então é um Nordeste brilhoso, colorido, que teima em desafiar estruturas discursivas muito rígidas. Tá? Kleber Mendonça Filho, prometo a vocês que eu estou acabando, tá bom? Kleber Mendonça Filho, eu elenquei alguns filmes dele aqui, porque desses cineastas mais de produção mais recente, é um que tem trabalhado ativamente. 2019, o Bacurau, que foi quase uma catástrofe popular, não sei porquê, mas não vou entrar na polêmica agora, que eu não quero ganhar a antipatia de vocês. A Bacurau representa um Nordeste rural, onde a resistência política está vinculada à esquerda, quase à esquerda do cangaço. Existe a figura de um líder salvador, quase messiânico. Agora é curioso a gente fazer essa observação, porque por que a gente só acha que é líder messiânico e místico quando está referido ao Nordeste? E os padres cantores do catolicismo carismático? E os pastores midiáticos do neopentecostalismo? Né? A gente tende a não pensar como uma manifestação de falta de inteligência, de cegueira pela fé, enfim. Bacurau trata essas questões aí, né? 2016, ele trata o Nordeste a partir da especulação imobiliária no filme Aquários. Em 2013, é sobre a posse urbana, as relações sociais nas grandes cidades do Nordeste, a partir do filme O Som ao Redor. Em 2009, ele fez um filme chamado Recife Frio, que é sobre a mudança climática. Acontece, é uma ficção, acontece alguma coisa e o Recife passa a ficar frio, congelando, quase europeu. Então são esses lugares aí. Eu vou sair dos filmes, vou me encaminhar para a novela e vou encerrar a fala, tá bom? Novelas. 1982, uma novela chamada Final Feliz, eu estou falando só de produções da TV Globo, tá? 1982, uma novela chamada Final Feliz, elencou as praias de Canoa Quebrada e Morro Branco como cenário. 1994, Tropicaliente, tinha como cenário o Ceará, sobretudo a praia do Porto das Dunas e a construção de um grande complexo temático, um parque aquático, que nós sabemos qual é. Foi uma obra patrocinada também pelo governo do estado, que àquela altura exigiu que fossem retratadas outras imagens sobre o Ceará. Até então o Ceará aparecia na grande imprensa nacional
como um lugar paupérrimo, de atraso econômico, e a partir daquela novela, mas não, ela não é o elemento motivador de tudo, tá? Mas a partir dela, existe uma projeção dessa imagem do Ceará, das praias, do sol, que ganhou força, inclusive com a subvenção do governo estadual. Aí teve desfile de escolas de samba, elencando o Ceará também como essa terra do sol. 1998, o Ceará volta às telas da TV Globo, a prática nua quebrada mais uma vez, ela é palco para a novela Meu Bem Querer. 2014, uma outra produção da TV Globo, essa é uma microsérie chamada Amores Roubados, que tratou de um Nordeste da modernidade, um Nordeste que ainda tinha questões de violência, mas que estava cercado de riquezas, pelo perímetro irrigado, sobretudo das regiões que plantam uva para a produção de vinho, que nós sabemos que no Vale do São Francisco é uma produção profícua. Em 2016, é uma visão mais folclorizada, romantizada do Nordeste a partir da novela Velho Chico. O que é que todas essas produções têm em comum, além de ser da TV Globo? Homogeneiza os espaços geográficos. Todos os sotaques são iguais. De 1982 até 2016, você escuta o mesmo sotaque, independente se foi gravado no Ceará, nas praias do Ceará, ou nas margens do Rio São Francisco. E nós sabemos que isso é bastante problemático. Falo sempre com os meus alunos, eu sou da região do Cariri, sul do estado, trabalho em Sobral, e quando eu cheguei, e até hoje as pessoas comentam muito sobre o meu sotaque, dentro do mesmo estado. Então, apesar da produção das novelas terem abandonado a temática do Padre Cícero, de Lampião, elas ainda mantêm uma imagem consolidada e homogeneizadora do Nordeste. Tá? É sempre o mesmo bioma, é sempre o mesmo sotaque, e são sempre as mesmas questões. O movimento armorial fez muito isso, né? O movimento intelectual, literário, que um dos seus grandes expoentes foi o Ariano Suassuna. É um Nordeste de raízes ibéricas. O Durval Muniz diz que há uma tendência excessiva do movimento armorial de pensar o Nordeste só por um ângulo só, então o Nordeste rural, não tem centros urbanos, os personagens são sempre o prefeito, o padre e a mulher que trai o marido alheio ao mundo, aquela figura espertalhona, a maior edificação dessas cidades é uma igreja, então, segundo a observação do professor Durval Muniz, o movimento armorial ajudou a construir esse ângulo só, em torno do Nordeste. Mas, outro movimento cultural que questionou, que tensionou essa homogeneização do Nordeste foi o tropicalismo. Gilberto Gil teria viajado para o interior do Nordeste, descoberto ali, ou vivenciado ali, a diversidade cultural, e ele imaginou que não poderia ficar restrito, não era a imagem que se vendia, que se falava no Nordeste, não deveria ser uma só. E aí isso teria sido uma das razões pela efetivação do movimento tropicalista. Reparem, eu falei no começo que a música de Luiz Gonzaga foi favorecida também pela presença dos migrantes nos anos 40 em São Paulo, na região sul e sudeste. Por que é que Caetano e Gil são poucos ou quase nunca referenciados como migrantes? Que saíram do Nordeste, foram para o Sul e Sudeste, sobretudo para o Sudeste, o eixo Rio-São Paulo, para fazer música, fizeram suas carreiras, por questões políticas foram exilados do Brasil, mas enfim, pouca ou nenhuma, ou talvez de forma nenhuma, a gente vai ver a referência a Caetano e Gil como migrantes. Então também a gente é deslocar o olhar para o lugar social que essas pessoas ocupam, ainda que sejam nordestinas. Depois eu posso citar, sem me alongar neles, os Novos Baianos, Movimento Mangue Beat, para o caso do Ceará, o pessoal do Ceará, tá bom? Tudo isso para falar que a região Nordeste, essa ideia que nós construímos sobre ela, primeiro foi construída a partir de um europeu, Pero Vaz de Caminha. Chegou, viu e exprimiu para o mundo, através de sua carta ao rei Dom João VI, o que era este lugar. A partir daí, uma série de práticas e representações criam naturalizações que sobrevivem até os dias de hoje. A minha convocação para encerrar a fala de hoje é que nós pensemos essas naturalizações sobre o Nordeste e os nordestinos a partir do tensionamento dessas obras. Elas não representam a realidade.
elas representam o modo como nós nos relacionamos com essa realidade. Muito obrigado. Obrigado, professor. Nós temos aqui, enquanto você estava falando, né, teve algumas pessoas que fizeram alguns comentários, algumas perguntas, né, eu vou estar aqui falando aqui, resgatando aqui umas mais antigas, teve algumas recentemente. Acho que a gente pode, tem aqui uma do Christian Alan, né, ele vai falar sobre como, diga-se de passagem, que é um movimento preconceituoso esse do Sul, né, aonde o motivo é justificado pelo fato de carregar outras regiões do Brasil nas costas, né, que seria aquele, o Sul é meu país, né, que o senhor citou, né, que é um discurso, né, que a gente já ouviu. O João Batista fez uma pergunta, por que fala entre, né, nas Alagoas, né, perguntou por que falar nas Alagoas. O Alex Rodrigo, ele fez uma questão muito interessante, né, de ser pensado, de que modo as oligarquias nordestinas se apropriam politicamente e economicamente desse discurso imaginário do Nordeste como lugar da seca. Mais uma vez, o João Batista também vai trazer a ideia do vaqueiro como um dos principais símbolos do Nordeste, vem dos vaqueiros da época da colônia e das grandes fazendas, como a do Garcia Dávila. É a pergunta dele, né? O Victor pediu para o senhor disponibilizar a lista desses filmes. Acho que todo mundo vai querer assistir todos agora, depois que o senhor falou. A Jéssica perguntou se essa Terra da Luz tem relação com isso, né? No momento da sua fala, deixa eu ver quem mais. Roberta Martins, né, perguntou como foi feita a divisão do Nordeste como região. Né? Teve até comentando um pouco agora essa coisa da Roberta, que a Roberta comentou, né, fez a pergunta. Eu estava um dia conversando com a Jéssica, a gente olhando o mapa do Brasil, e aí eu também estava pensando isso, como foi que eles dividiram, tipo, o Nordeste e o Norte, porque quando eu vou ver as divisões, parece tão mesmo lugar, que eu fico assim, por que aqui é o Norte e não é o Nordeste também? Ou por que enfim, domingo aqui agradecendo, né, a maioria agradecendo suas falas. O senhor quer responder essas que eu já falei até o momento? Aí depois, se o pessoal for colocando, a gente vai falando outras. Certo, eu vou falar sobre... Eu que agradeço os comentários de vocês. Estava meio preocupado porque eu comecei a ver o pessoal saindo, assim, a fala não tá boa, deixa eu acelerar e mudar o ritmo aqui. Mas, enfim, vou tentar fazer comentários sobre essas falas. Acho que a primeira referência que você faz é do Christian Alan, que comenta como existe um componente de preconceito do Sul e do Sudeste em torno do Nordeste. E o argumento seria que essas regiões carregam o Nordeste nas costas. Olha, isso é determinação do preconceito de origem, para não pensar de superioridade. Agora, a gente não deve individualizar essa compreensão, né? Assim, é uma pessoa que tem uma concepção individualizada. Existe esse elemento da concepção individualista dos preconceitos de origem, assim como racismo, como homofobia, mas enfim, há também um argumento da estrutura. E no caso específico da nossa fala, se refere à construção identitária do Nordeste. Então, por uma série de representações, como as quais eu citei aqui, ou tentei tratar delas brevemente, é construída essa imagem de que o Nordeste é um fardo, é um peso. E aí, algumas pessoas, elas acreditam nisso de tal modo que elas se sentem carregando tal fardo. Vocês reparem que se a gente for pensar na construção do Sudeste, a cidade de São Paulo é composta por nordestinos. Eu não sei precisar os números. Mas se eu for para a região norte, os estados do Pará e do Amazonas e do Acre, parte considerável das pessoas que construíram esse lugar são cearenses.
né, são nordestinos. Existia um programa de incentivo do governo federal, do Getúlio Vargas, havia um negócio chamado SENTA, que era o Serviço de... desculpa, eu vou esquecer o nome agora, mas era o Serviço de Mobilização para o Trabalho na Amazônia. Durante a guerra, como uma das tentativas para resolver o problema da seca e para também produzir riqueza e colaborações com a guerra, ou ia para a guerra, como pracinha, isso já na Segunda Guerra Mundial, mas antes disso, na produção da borracha, que é para produzir a riqueza. Então, muitos cearenses foram para lá. O Jean-Pierre Chablot era um dos organizadores desse movimento, do SENTA. Tem um livro da professora Verônica Secreto que chama Soldados da Borracha, que ela conta como foi esse movimento de transição financiada, subsidiada pelo governo. O governo dizia, olha, vocês padecem aqui com o problema da seca, então vai para o norte, vai para a Amazônia, que lá a água não falta. Só que eram os homens que iam, e as mulheres ficavam com os filhos. Então, nesse texto, há relatos de cartas que as mulheres enviavam para os maridos. Muitos desses maridos não voltaram, constituíram famílias, outras famílias lá, muitas pessoas não sobreviveram, muitas pessoas não se adaptaram, porque elas também passaram a viver numa realidade do ambiente, do espaço geográfico, que era completamente diferente da sua vivência no Ceará. Então, Christian, eu acho que você está coberto de razão quando você aponta essa compreensão preconceituosa desses lugares, né? Embora, historicamente, haja um processo também financiado pelo Estado brasileiro de ocupação da região sudeste por imigrantes europeus, que era uma estratégia de branqueamento do Brasil, porque é um país racista, o Sul talvez tenha sido, por questões diversas, inclusive geográficas, esse lugar celebrado, escolhido pelos europeus, mas isso não determina superioridade nenhuma. Né? Que bom que nós sabemos disso, mas algumas pessoas ainda não compreendem. Algumas pessoas ficavam chocadas, assim, em algumas ocasiões, quando eu viajava para apresentar trabalho, alguma coisa, no Sudeste, que eu falava assim, eu lembro de uma vez estar numa parada de ônibus no Rio de Janeiro, com uma amiga, e a mulher perguntou, vocês são de onde? Somos do Ceará. Vocês vieram trabalhar aqui? Não, a gente veio participar de um evento, apresentar trabalho. Vocês são estudantes? Tipo assim, mas como assim vocês estudam, né? Uma experiência pessoal, uma parente, depois de muitos anos, visitou, ela, casada com um parente, na verdade, e ela não conhecia o Ceará, e ela veio, ela chegou aqui numa época de chuva torrencial, e essa mulher ficou impressionada porque chovia tanto, e ela disse, mas como sair de São Paulo para pegar uma chuva dessa? Enfim, são algumas dessas opiniões. João, não há nenhuma relação conceitual para falar as Alagoas, não. É fala corrente, né? Alagoas ou nas Alagoas. Não, talvez seja até equivocado falar assim, mas é prática. Rodrigo comentou sobre a pergunta de como as oligarquias nordestinas se apropriam desse discurso de inferioridade, se apropriam politicamente, né? De diversos modos. Mas eu queria tensionar a própria ideia de oligarquia. De fato, a gente sabe que existe, né, essa emergência e construção naturalizada de determinadas famílias, mas por que é que só é oligarquia quando é no Nordeste? Olha, os Neves em Minas Gerais, de longa tradição. Veja só, não estou dizendo que você, Rodrigo, está pensando isso, eu estou falando dessa circulação de imagens. Porque é que quando esses grupos familiares que permanecem ao longo do tempo são definidos como oligarquias, que de fato são, mas por que é que esses mesmos, ou grupos semelhantes, ou estratégias familiares semelhantes em outros estados que não no Nordeste, elas não aparecem como oligarquias? Né? Covas, a família Covas em São Paulo, a família Amin em Santa Catarina, a família Neves em Minas Gerais, né? Elas nunca aparecem como oligarquias, são famílias que estão lá. É algo como a história regional. Por que é que qualquer história produzida fora do eixo Rio, São Paulo, Minas Gerais é história regional? Por que aqui a gente faz história regional? Por que o Norte faz história regional? Por que o Centro faz história regional? E aquilo que é produzido no Nordeste, ou em São Paulo, no Rio de Janeiro, com algum esforço em Minas Gerais, é a história do Brasil. As oligarquias, elas se apropriam pelo discurso da benevolência,
da barganha política. Então, são seres que sabe-se lá como, aí aquela ideia de região e do rei que rege, não é muito difícil a gente encontrar na estrutura política dos nossos municípios o atual prefeito ser tetraneto do senhor que fundou aquela cidade. Então, o discurso da oligarquia, ele se apropria primeiro como uma ideia de naturalidade de posse da terra, mas também de que é quase um destino manifesto. É nossa família deve levar a glória, o desenvolvimento, o benefício, isso pelo menos é na fala, né? Não posso julgar as intenções das pessoas porque eu não conheço, mas o que tem mostrado-se na história é de que são ações politicamente orientadas e nem sempre cheia de boas intenções. Portanto, Rodrigo, eu responderia que a apropriação desse discurso pela oligarquia, ela está fundamentada em usos políticos, intenções partidárias e definições econômicas, interesses econômicos. O Vitor pediu uma lista de filme, posso passar assim a lista de filme para o pessoal da organização e eles distribuem para vocês. Jéssica, a Terra da Luz, era um trocadilho que o próprio governo do estado fez em relação à Terra da Luz, para falar da luz do sol, mas também a Terra da Luz, que em torno da emancipação da escravidão, porque há esse argumento bastante debatido na historiografia de que o Ceará teria sido o primeiro estado do país a abolir a escravidão. Então era um trocadilho, quando eles falavam Terra da Luz, era para falar, se referir à luz do sol e à luz da abolição. Tá? Roberta pergunta como foi feita a divisão do Nordeste. Roberta, nos anos 70, como eu falei, o mapa foi definido, né? A questão era se ia entrar ou não Maranhão, Piauí e a Bahia. Essa dúvida, eu não sei precisar para vocês o desenrolar institucional. Mas, se vocês viajam ao Maranhão, alguma porção do Maranhão, a gente mesmo que vive nesse outro recorte do Nordeste, diz, gente, mas isso aqui não parece o Nordeste. E essa sensação ela é causada como? Ela é causada pela circulação de imagens, de divulgações de ideias, né? Não é só uma questão de proximidade geográfica. E aí, Fanuel, você tem razão, assim, que é uma definição arbitrária. A definição de mapas, eu estou olhando aqui para o chão porque eu estou tentando pegar um livro para mostrar para vocês, mas enfim, eu não vou achar. É um livro do Benedict Anderson, Comunidades Imaginárias, que ele diz como os mapas, os censos, né, eles constroem uma comunidade. Então é uma definição arbitrária, tá bom? E uma das críticas que se faz, eu não comungo dessa crítica porque eu não conheço a realidade, só estive uma vez em Salvador, mas eu escuto muitas críticas a alguns setores intelectuais da Bahia que supostamente não se sentiam nordestinos. Eu, particularmente não conheço nada que confirme essa teoria, tá bom? A Giovana Coelho, ela falou, né? Pode-se dizer que a movimentação do Nordeste ao meu país, bem comum nas redes sociais atualmente, em função da nossa situação política, tem a ver com o sentimento separatista, né, que o senhor comentou, tipo em relação à Confederação do Equador e a própria interpretação da Elba com o Nordeste independente. Ela está perguntando assim, se tem relação. E Joselene Leda, ou Ieda, acho que é Ieda, perguntou como as discussões pós-coloniais, você citou o Said. Temos o Fanon também. Como poderia nos auxiliar para tal discussão? Fanon. Tá, só uma coisa. Ô, Fanon, desculpa, você pode repetir só porque falhou para mim? Ela quer saber como as discussões... Ela falou que o senhor falou do Said, e ela perguntou como o Fanon ele poderia auxiliar nessa discussão, né, do pós-colonialismo. Tem muitos parabéns aqui da Roberta, Jéssica, Matheus, né? O João Batista perguntou novamente a quem interessa essa construção folclorizada do Nordeste, né? E elogiou a sua fala. Acho que para finalizar, tem um João Paulo de Castro,
que perguntou se entra nessa fala a ideia de branqueamento da população nordestina com a saída dos ex-cativos. E eu acho que o Wagner vai fazer uma pergunta e ele mesmo vai ligar o microfone e perguntar para o senhor. Professor, o senhor está me ouvindo? Professor? Sim, eu estou ouvindo. Só agradecer a sua fala, obrigado por estar participando conosco e tutorando o evento, mas nas minhas pesquisas, professor, eu acabei empancando quando eu conheci um questionamento, principalmente dentro da crítica literária, de que esse regionalismo não faz mais sentido no mundo globalizado. E aí eu queria perguntar para o senhor se as histórias de uma região ainda fazem sentido hoje, se eu posso pensar essas histórias ainda na contemporaneidade. Porque tem uma crítica que a globalização acaba com esse regionalismo. Vamos lá, vou começar do começo, então. Giovana Coelho fez um comentário acerca do movimento Nordeste é Meu País. Giovana, eu acho que é um movimento... eu tenho quase certeza que é um movimento motivado pela conjuntura. Então, assim, chega um momento... É motivado pela conjuntura, mas alimentado por essa construção de que eu falei. Chega um momento que a gente fica tão cansado do que está acontecendo que dá vontade de dizer assim, gente, pelo amor de Deus, vamos separar. Porque pode ser que a gente consiga, separado, a gente consiga fazer alguma coisa. Essa manifestação, ela tem alguma coisa jocosa, mas ela também é preocupante na medida em que a gente aventa a possibilidade de uma separação institucional, formal. Seria, em 2016, Giovana, isso era chamado de Nordexit, algo como o Brexit. O meu inglês é péssimo, mas era Nordexit. Era essa associação. Porque é também uma tentativa de resposta imediata aos problemas que nos afligem, que parece que não há solução para eles. Mas eu entendo, e essa é uma observação estritamente pessoal, a partir das minhas leituras, de que elas são alimentadas pela construção de uma ideia de região. Então, olha, se a gente tem se construído como um lugar que historicamente é independente e que dá força e forma a este país, por que a gente depende do restante, né? E aí isso aparece de diversos modos, seja nessa manifestação de separação política, seja em torno de piadinhas cotidianas e que não ofendem, do tipo, eu moro onde você passa férias, né? Só que a gente mora onde a pessoa vem passar férias, mas a gente não passa as férias onde a pessoa vem. Então essa é uma outra relação que nós temos com esse lugar também, que é uma relação legítima. O que acho que a gente não pode cair é no discurso da relativização dos preconceitos. Aí já não faz mais sentido. Mas, especificamente para o ponto que você observa, é um sentimento motivado pela conjuntura. E a conjuntura, ela permite, pelo menos, a ideia e a possibilidade de que vamos separar para ver se esse negócio melhora. Então, você vai melhorar, né? A Joselina, eu vi que ela comentou há pouco que era uma entusiasta do Fanon, e como as discussões do Fanon e do Eduardo Said podem ajudar a pensar essas questões. Sobretudo pela tensionamento e a reconfiguração do pensamento colonizado. Né? A literatura decolonial, que pensa a proposta de observar esses lugares colonizados a partir de uma outra lógica, entendendo as especificidades desse lugar e a agência desses lugares, ou seja, não são sujeitos passivos, unicamente vitimizados. O componente de opressão existe, são populações por diversas questões oprimidas, a opressão sexual, a opressão racial, mas o pensamento decolonial é de como a gente avança, sem esquecer, evidentemente, mas é de entender a construção de um mundo a partir de um outro olhar, de um olhar que é importante e de um olhar que se conhece. Portanto, essa perspectiva decolonial é, sobretudo, a pensar a mudança do pensamento, fazer o exercício
pensamento crítico que não está atrelado exclusivamente à lógica colonial, que não é fácil, mas que é necessário. Então, os dois autores ajudam especialmente nesse sentido. É uma leitura que abre outras chaves de leitura do mundo. Então, se a gente desloca esse olhar e questiona esse olhar, é possível de também produzir um outro tipo de história, uma história a partir de uma outra perspectiva. Vocês podem ver, por exemplo, na literatura, o clássico do D. Brown, acho que é D. Brown, não vou lembrar o nome bem dele, mas enfim, Enterre Meu Coração na Curva do Rio, que é a história do massacre dos indígenas nos Estados Unidos a partir do olhar dos indígenas. Vocês podem ler o texto ou ouvir a fala da escritora nigeriana Chimamanda Adichie, Os Riscos de uma História Única, que ela também tensiona esse lugar de produção da escrita da história. São algumas possibilidades para ler, para pensar e para escrever, tá? João pergunta a quem interessa a construção folclorizada. João, tem uma questão aí que é dos termos do exotismo. Para algumas pessoas acreditam no folclore da forma como ela é, o exótico. Eu não estou negando essa proposta do folclore, não é isso, né? Assim, o movimento folclorista brasileiro dos anos 40, 50, inclusive, que tentava se constituir enquanto uma disciplina universitária, tem o texto do Luiz Roberto Vilhena, Projeto e Missão, o Movimento Folclórico Brasileiro, as noções entre o que é folclore e o que é cultura popular, que são sempre muito tênues e que atendem também às injunções das instituições culturais. Eu vi que alguém comentou, eu não consegui ler ainda, sobre o papel da produção cultural nisso, e, enfim, é uma construção que, me parece, ela está muito mais ligada à dificuldade de desnaturalizar uma essencialização da cultura e de supor que existe uma cultura pura, formatada, infensa às injunções da modernidade, enfim. Os intelectuais dos anos 40 e 50 no Brasil, eles morriam de medo do povo, do que eles chamavam de povo, e a constatação tautológica do popular ser atingido pela modernidade. A modernidade seria algo desviante de tudo, inclusive das condutas morais. Então, algumas pessoas ainda acreditam nessa leitura folclorizada. A ideia que eu proponho e que eu defendo nos meus escritos, nas minhas aulas, nas conversas com os colegas, é da gente entender um outro lugar da cultura popular, do que é dita popular. Vocês podem ler, por exemplo, o Néstor Garcia Canclini, Culturas Híbridas, né, estratégias para entrar e sair da modernidade, e essas estratégias, elas quase sempre fazem relações de negociação. Cultura no Plural, do Michel de Certeau, especialmente no capítulo A Beleza do Morto, em que ele trata da folclorização da cultura. Tá? Mas é um interesse dos intelectuais, da política cultural orientada nesse sentido. O João Paulo comenta sobre o branqueamento na região Nordeste. É uma proposta que não é específica da região Nordeste, assim, mas é um movimento houve um movimento no Brasil institucional do Estado brasileiro sobre diversos modos. A partir da abolição, da forma como a população escravizada foi lançada à própria sorte, os investimentos do Estado, patrocínio do Estado para a subvenção de imigrantes europeus brancos, a produção literária, a produção visual. É um projeto orientado, é disso que a gente tem discutido bastante ultimamente, que é o chamado racismo estrutural. Então, as instituições pensaram isso no Brasil. No Nordeste, como de resto no Brasil, as instituições educacionais, as faculdades de Direito, de Medicina, as instituições letradas, como os institutos históricos, eles constroem uma história branca e que atende aos interesses de uma perspectiva branca. E, para finalizar essa rodada, porque eu acho que depois vai ter só mais uma, Wagner pergunta se faz sentido o curso no mundo em que as barreiras regionais, elas supostamente já não existem mais.
Então, se o regionalismo faz sentido. Wagner, eu não sei se eu sei responder essa pergunta, não, mas o que eu acho é o seguinte: o regionalismo, se a gente está pensando enquanto um projeto orientado de construção de identidade, ele pode ser questionado. Mas, de fato, no mundo, nessa mundialização que nós vivemos, as fronteiras elas estão bastante fluidas, né? Isso é tão evidente que nós conseguimos saber o que acontece do outro lado do mundo por frações de segundos, minutos, com as redes sociais. Então, houve sim, acho que um dilaceramento, para não falar esfacelamento das fronteiras, mas há também um movimento contrário, de construção desses muros, que são muros simbólicos, mas são muros físicos também. Os Estados Unidos fazem isso, a proposta do governo Trump, né, de construir um muro na fronteira com o México. Então, ao passo que caiu o muro de Berlim em 89 e a esperança de um mundo sem muros, nós temos também a ereção de barreiras simbólicas, retomadas de propostas nacionalistas que são preocupantes, porque as pessoas confundem o nacionalismo com o patriotismo enquanto sentimento. E o patriotismo, inclusive, exacerbado, pode levar a essa concepção do nacionalismo xenofóbico, chauvinista. Então, o que eu poderia dizer para você é que talvez uma produção intelectual que não considere esse mundo híbrido não faça sentido. O reforço de identidades regionais muito fixas e fechadas, ele é absolutamente questionável no mundo de barreiras, como diz o Bauman, tão fluidas. E a última pergunta é a do Valmir mesmo, que ele vai perguntar, que o senhor até comentou, né, sobre como a indústria cultural pode ajudar na construção, né, da identidade nordestina ou na intencionalidade nesse sentido. E, como eu disse, a última pergunta, eu queria até fazer um comentário, eu já tive uma conversa, né, com a professora, e eu estava justamente falando com ela sobre a história social e a música, como antigamente a gente vai ter muitos grupos que eles têm nomes, né, a Tropicália, né, vai ter o pessoal do sertão, né, vai ter, assim, o Mangue Beat, tem todo né, uma construção de uma ideia bem... E hoje em dia, o que é que nós temos? Hoje em dia nós temos muitos gêneros e tal, diferente, né? Não tem mais, assim, uma ideia bem formulada e tal. E aí a professora vai falar que são contextos de época diferente, né? E que, eventualmente, existem muitas pessoas que trabalham em gêneros musicais diferentes, mas que são ficam invisíveis à mídia, entendeu? Elas, né, às vezes estão longe das produtoras, as grandes produtoras musicais, né? Então, assim, na década de, por exemplo, na década de 60 a 70, quando vai ter a ditadura civil-militar, tem os festivais que aparecem na televisão, né? Então, eles vão à televisão e cantam. Então, onde estão as pessoas, onde estão os grupos hoje, né? Às vezes é questão de interesse da própria, né, das próprias pessoas que estão aí patrocinando, né, que estão nesse ramo da produção musical. Foi o que eu estava pensando. Você está falando... quando eu comentar, eu vou responder agora o Valmir e comenta a sua fala também, Fana. Valmir, a indústria cultural, ela tem um papel fundamental na produção de imagens e de identidades. Aí, quando você fala dessa identidade regional e intencionalidade, há, sim, movimentos intencionais para a definição do que é uma identidade. E eu não vejo particularmente, eu não acho que isso seja problemático. Aí vamos fazer uma festa temática, a festa de São João. Eu, particularmente, acho questionável e que nós podemos tensionar é a reprodução de estereótipos. Então, do sertanejo, aquela ideia do Jeca Tatu, que é do interior de São Paulo, mas que a gente, nessa indústria cultural, representar os nordestinos como atrasados, com aquele dente pintado de preto, né, caricaturado. A gente pode falar de identidades culturais que são fluidas. As identidades culturais, inclusive, elas, embora tenham um elemento de ligação, de sentimento, e que mantenha a espécie da tradição, mas a tradição não é alguma coisa que não pode ser questionada.
A tradição, ela se faz, inclusive, no tempo. Então, é uma tradição que pode ser renovada. O papel da indústria cultural, dos produtores culturais, porque tem a ideia da cultura como conveniência, né? Jorge Iudice escreveu um livro gigantesco chamado A Conveniência da Cultura, em que ele diz como o adjetivo cultural acaba aparecendo também para servir de guarda-chuva para alguma coisa que pode ser questionada no sentido de distribuição dos benefícios da indústria cultural. Então, a quem interessa determinada manifestação cultural? Quais são as políticas culturais para as populações subalternizadas, né? Para as populações ditas da periferia do capitalismo? Nem existe mais essa separação tão rígida de centro e periferia, mas enfim. A indústria cultural, ela, ao mesmo tempo que é importante para a manutenção das tradições e a reafirmação dessas tradições, porque é necessário que a gente reafirme as nossas tradições, que demarque o nosso lugar no mundo e que a gente não tenha que abrir mão em nome de uma pretensa homogeneização. Nós temos identidades, essas identidades permanecem, mas elas não serão imutáveis. Esse é um papel da indústria cultural. Por outro lado, a indústria cultural, tal como eu citei aqui, ela pode também repensar como divulga essa imagem. E aí a gente está falando de indústria cultural como um conceito abstrato, uma lógica sintética, mas são formadas por pessoas. E esse negócio chamado indústria cultural, só vai mudar se quem faz parte do mercado cultural estiver atento a essas determinações do mundo que muda. Ontem eu estava passando um documentário na TV, né, de celebração do orgulho LGBTQIA+, e era uma fala da Pablo Vittar, ela dizendo, olha, quando entrou no auge, né, da divulgação, uma das coisas que ela pensou era que queria muito colocar as músicas que ela tinha referência nesse circuito. Então ela comentava assim, mas alguém já pensou em ter forró numa boate ou um tecnobrega? Então, é esse deslocamento. E eu não preciso entrar agora nesse espaço nas apreciações estéticas do gosto individual, mas é de entender que as mudanças são possíveis e são benéficas. E aí entra na fala do Fanuel, de como muita coisa às vezes parece não fazer sentido, ao mesmo tempo elas fazem muito sentido, né? Dessa ideia da cultura como algo que pode ser rígido, mas que não precisa ser. E não sendo, ela se abre para um mundo plural, um mundo diverso, em que as identidades vão sendo construídas na feitura do dia a dia. A identidade regional, a música, a literatura, a produção audiovisual, ela não é feita, ou talvez ela não deveria ser feita numa bolha insular. Mas também não precisa ceder completamente a temas que não nos pertencem. Não nos pertencem na ordem do dia, que não são caros para nós, que não contam alguma coisa. Então, mas eu estou falando de uma perspectiva individual e de alguém que não está vinculado à produção cultural do sistema de mercado. Então, eu estou respondendo à realidade do momento da produção cultural brasileira. O que eu sei é que a produção cultural brasileira tem sido constantemente atacada, achincalhada, descredibilizada por uma política governamental, uma política de Estado que duvida da ciência. Quem dirá da credibilidade da cultura? Então, né, com isso a gente está encerrando aqui, né? Como falou a Vanessa, mesmo da nossa turma, estava com saudades de ouvi-la. Esperamos todos que essa pandemia acabe bem rápido para a gente voltar às nossas aulas presenciais. Eu falo pouco, né? Agradeço a todo mundo que ficou aqui. Começou com 65, agora tem 46, então deu certo. Cumprimos o ritual das 2 horas. Eu fico muito satisfeito, muito feliz por ter sido convidado para
abrir esse curso, que é de extrema importância. Tenho ouvido muitos elogios em relação ao curso, à arte do curso, enfim. Tenho certeza que os inscritos aprenderão bastante, é um momento de troca, e aí a gente pensa e repensa e conversa sobre isso. Quando vocês quiserem entrar em contato, sabem como me achar pelas redes sociais, pelos e-mails, fiquem à vontade. Mais uma vez, muito obrigado a todos e espero que tenha sido proveitoso para todo mundo. Para mim foi incrível. Para nós também, com certeza. Em nome do CA, a gente agradece ao senhor e agradece também a todas as pessoas, né, que, como o senhor falou, puderam estar aqui, né, nesse momento conosco até agora, nessas 2 horas. Desejo uma boa noite a todos e a todas, né, se cuidem, quem puder ficar em casa, fiquem, e na sexta-feira a gente já tem, a nossa primeira videoaula já vai estar disponível na plataforma. Obrigado. Mais uma vez, boa noite. Tchau.